Abram suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. André, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Pois ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, perdão por nossas falhas, para nossas iniquidades, os nossos, ó Deus, perdoa assim no mais íntimo de nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, e nos conduza, Deus, pelo novo e vivo caminho, porque sem ti, ó Deus, nada somos, nada podemos, tu és tudo para nós. Renova-nos, ó Deus, renova nossa mente, renova o nosso coração, e ó Deus, revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Amém. Pode se sentar, André. Baixa mais. Queridos, esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos fala sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Muitos estudiosos da palavra, eu queria que os irmãos prestassem atenção, vou ser o mais objetivo possível, porque o Espírito de Deus ministrou meu coração. Eu não tinha essa palavra preparada, mas enquanto nós estávamos adorando a Deus, Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com a igreja. Muitos estudiosos da palavra de Deus acreditam, né, eles têm uma linha de raciocínio que as 7 igrejas, né, que está lá no livro de Apocalipse, do capítulo 1, 2 e 3, nos fala, na verdade, o capítulo 2 e 3 nos traz 7 igrejas. Quantas igrejas, irmãos? 7 igrejas. Foram cartas que foram enviadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João, às igrejas que estavam onde? Na Ásia. Então essas igrejas foram as primeiras igrejas. Então ali existia uma comunidade de irmãos, né, que já aceitaram a Jesus, eram pessoas que eram servas de Jesus. Amém? Quantos aqui são servos de Cristo? Amém? Nós somos servos. Então essa palavra serve para nós. Mas como eu estava falando, muitos estudiosos da palavra acreditam que cada igreja
que está lá em Apocalipse, ela representa um tempo. Profeticamente, né, a igreja de Sardes foi um período da igreja. E a igreja de Laodiceia, especificamente, é a igreja, a última igreja aqui, que está em Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Então, essa igreja representa o último período da igreja. Essa igreja representa o último período da igreja aqui na terra. E aí, não é coincidência que foi escrito dessa forma. Olha o que o texto diz, é uma palavra dura, irmão. Como eu disse, esse período, a igreja de Laodiceia, né, do ponto de vista aqui bíblico, foi a pior igreja, vamos dizer assim, com a maior repreensão. Mas era uma igreja. Então essa igreja, profeticamente, ela representa os dias de hoje, que é o último período da igreja na terra. Porque Cristo vai vir buscar a sua amada igreja, amém? Amém. Então por que foi deixado isso aqui? Por que esse texto foi deixado? Para alertar ao seu povo, para alertar a sua igreja. E nós estamos aqui, irmãos, né, para que a igreja de Cristo seja preparada. Que igreja é essa? Somos nós, não é parede. São aqueles cristãos, aqueles que são crentes em Jesus, aqueles que um dia entregaram suas vidas. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já entregou a sua vida a Jesus. Então essa palavra é um alerta para mim, primeiramente um alerta para você. Por quê? Olha o que o texto diz. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Então nós estamos vivendo um período no meio da igreja que as pessoas não sabem se estão na igreja ou não. É ou não é verdade? Aí você pergunta assim, não, eu sou evangélico, eu vou na igreja, todo domingo eu estou na igreja, mas a vida não condiz com aquilo que ele fala. É ou não é verdade, irmãos? Porque a pessoa está com um pé na igreja ou um pé no mundo. Uma tristeza, porque você vai conversar com essas pessoas e falar, fulano, como é que você está? Né? Você está bem? Estou ótimo, pastor. Tudo bem. Tudo ótimo, tudo bem. Só que aí você vai ver, porque hoje em dia o que acontece? Nós temos as redes sociais. É ou não é? As redes sociais denunciam, irmão, aquilo que a pessoa vive. É uma vitrine. Aí você vai olhar, né, nas redes sociais da pessoa, a pessoa está lá no meio dos bailes mundanos, entendeu? No meio de coisas que não agradam a Deus. Então nós temos que realmente, não é só por isso, eu não estou julgando A ou B, tá, irmãos? Só que a gente tem que saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? A gente não pode simplesmente porque Cristo nos libertou, dar ocasião para a carne. E aí a pessoa, nós estamos vivendo uma sociedade, né? O Brasil nunca teve tanto evangélico, irmão. São mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E daqui a alguns anos, eu não lembro qual era, acho que 2030 vai passar um número de evangélicos maior. Vai ser mais da metade das estatísticas de crescimento. Aí eu pergunto a você, meu Deus, que responsabilidade. Onde há a transformação? Cadê a transformação que o Evangelho traz? Entende? Cadê? Uma geração que não é fria e nem quente. Ela é morna. Porque ela não faz a diferença. Entende? Você vai cozinhar uma carne, você cozinha ela com morno? Não tem como cozinhar. Tem não. O morno, você vai fazer alguma coisa gelada, você tem que deixar no gelo. Você vai cozinhar alguma coisa, você tem que colocar no quente. Então o morno não serve para nada. Por quê? Porque ele não faz a diferença. Então Jesus disse aqui, ó, não é ninguém não, é o próprio Cristo que escreve e diz: eu sei as tuas obras. Irmãos, não se engane, nós, crentes, servos do Senhor, a igreja, todas, se você pegar todas as igrejas aqui, a primeira palavra que Cristo dirige para cada um, eu sei as tuas obras.
nossas obras vão denunciar quem realmente somos. O que nós fazemos em relação ao reino de Deus. É isso que Cristo vai cobrar de mim e de você. O que nós temos feito? O que eu e você? Porque nessa prestação de conta vai ser individual. O que nós fizemos em relação ao reino de Deus? As minhas obras foi fria, foi quente ou foi morna? Porque então nós vivemos uma geração que nunca teve tanto evangelho, mas é uma geração morna que não faz a diferença. É uma geração morna que muitas vezes o evangelho não penetrou na sua mente, não trouxe uma transformação, uma transformação genuína na vida da pessoa. E aí ele continua: assim porque tu és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o decreto de Cristo para uma igreja morna é que ele vai vomitar. É uma geração, irmãos, que se não se posicionar, virá o quê? Jesus vai vomitar. E o que é vomitar? É lançar para fora do corpo. É uma geração, irmãos, que não faz a diferença. É uma geração, irmãos, que ela faz mal ao corpo. Porque se você come alguma coisa que te fez mal, o que vai acontecer? Não vai trazer um mal-estar para o corpo? Então, uma geração morna, ela causa mal-estar para o corpo de Cristo. É por isso que Cristo vai vomitar ela. Entende? Nós somos um corpo. A Bíblia compara a igreja como um corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. Sim ou não? Então, uma geração que não faz a diferença, ela faz mal para o corpo. Uma geração morna é uma geração que faz mal para o corpo. É uma geração, irmãos, que Jesus vai vomitar, porque ele é o cabeça. Onde que vê o vômito? É a cabeça. Entende? Porque ela está causando mal para o corpo. Então, o alerta para mim, para você. Não pense só para a pessoa lá que está lá na outra igreja. Não pense em nós aqui, irmãos. Porque a tendência nossa humana é pensar só no outro. A tendência minha, nossa, de todo ser humano, é pensar só fulano tal que está errado. Mas vamos olhar para dentro de nós. O que eu posso tirar de proveito nisso? O que eu posso melhorar em relação a isso para me ser uma igreja quente, fervorosa no espírito, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que soma, uma igreja que faz a diferença no local do trabalho, na sua casa, na escola. Uma igreja que verdadeiramente ama Cristo. Uma igreja que busca alcançar o propósito eterno de Deus na sua vida. Entende? Ali o decreto é de vômito. É de lançar para fora aquilo que tem causado mal para o corpo, irmãos. Por quê? Porque a pessoa estava com o pé na igreja e o pé no mundo e acha que não precisa se arrepender. Acha que está tudo bem. Ah, não, eu sou crente, eu vou no culto domingo à noite. E quando vai, né? Que às vezes agora tem uns que nem vêm e nem faz a diferença e fala que é crente, fala que é evangélico, que está lá, dando mau testemunho da vida para os próprios, não precisa ser longe não, para os próprios familiares que não são evangélicos, que não são crentes. Então esse testemunho começa dentro de casa. A minha vida fala, né? Mas é dentro dos meus próximos, pessoas que me conhecem. Porque ali é sem máscaras. Você não consegue, né? Então ali é que eu tenho que ser um testemunho vivo de quem realmente eu creio. Porque se os meus próximos não conseguem ver a transformação de Cristo na minha vida, que tirar os de fora. Então, irmãos, é um tempo de nós refletirmos. Porque essa geração é a geração do fim. Não se engane, os sinais estão todos aí, irmãos. Jesus está às portas. E a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar e a gente tem que buscar ser crente quente, fervoroso,
Sei quantas vezes que você ora durante a semana, que você chora na presença de Deus por um avivamento. Porque a gente não pode, irmão, de forma alguma, cruzar os braços e falar assim, eu já fiz minha parte. Eu já estou tantos anos de crente, agora já chega. Não. A gente tem que se posicionar. A Bíblia nos diz que Isabel, a mãe de João Batista, ela já era de idade. E aquela profetisa que ficava lá na porta, como é que ela chamava? Ana. Então tinha uma profetisa que ela já era idosa e Deus usou aquela mulher, está no livro de Lucas, se não me falha a memória. Ela profetizou, acerca do Messias. E ela a Bíblia diz que ela todos os dias estava no templo clamando a Deus por um avivamento. Já era idosa e clamava diariamente, até que os olhos dela viram a salvação que foi o Messias Jesus. Diariamente. Ana já era, além de ser estéril, já era de idade. Quando ela gerou João Batista, que foi o maior dos profetas, conforme Jesus nos disse. Dos que nascidos de mulher, não houve ninguém como João Batista. Uma mulher já de idade, estéril, ela gerou um grande profeta. Nós, muitas vezes, o que temos gerado? Não precisa ser um ser, uma criança em si, mas como igreja. Aquela Isabel ali, ela pode representar muitos de nós crentes. O que eu tenho gerado? Eu tenho gerado profetas ou eu tenho gerado filhos para o mundo? Isso é muito sério, irmãos. Eu oro todos os dias pela vida dos meus filhos e declaro que eles nunca, Senhor, que eles nunca venham se desviar dos teus caminhos. Que eles possam ser, Radassa, Daniel, tementes ao Senhor, que buscam o Senhor, que não coloca riqueza acima do Senhor, que não coloca nada acima do Senhor, que tem um temor de Deus, que sejam homem e mulher de Deus. O que temos gerado para essa geração morna? Quem estamos sendo nessa geração? Nós temos cruzado os braços. Não podemos, porque o Senhor eu conheço as tuas obras. E as nossas obras vão denunciar quem somos. Como dizes, versículo 17, rico sou, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus, para mim é o versículo mais pesado que tem na Bíblia, esse aqui. Já pensou, irmãos? O próprio Cristo virá para nós, igreja, e escrever isso aqui? Rico sou, como diz, rico sou, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado. Misericórdia. Palavra dura. Soa tão mal, Mas o que é um desgraçado? É um sem graça. A pessoa está isenta da graça. Perdeu a graça de Deus. Aí essa geração que eu estou falando é a igreja, não estou falando de mundo não, porque aqui é a igreja. É uma geração que muitas vezes só busca as coisas materiais. Sim ou não? Sim. É uma geração que só vai para a igreja para pedir oração para o pastor para uma porta de emprego. É uma igreja que vai para a igreja só porque a Bíblia tem promessas de bênção e aí só vai para a igreja por causa das bênçãos. É uma igreja que só busca, irmãos, as coisas do mundo. E ela diz, não, estou prosperando, estou farto. Entende? Eu estou bem, o Senhor tem me abençoado, eu tenho celeiros fartos. Mas o decreto e a palavra é, não sabes que és um desgraçado, pobre. Olha só, isso tem tudo a ver com essa geração que busca somente as coisas deste mundo, mas se esquece da riqueza eterna. Algo que o pastor Roberto fala diariamente aqui sobre riqueza eterna, porque Cristo nos fala, em todos os evangelhos e no Apocalipse, ele fala sobre riquezas eternas, irmão.
tem várias parábolas, vários textos. E eu quero transmitir aqui, de forma plena e genuína, o evangelho puro e genuíno de Cristo, irmãos. Embora isso desagrade a alguns, embora isso afaste alguns, vai afastar alguns, infelizmente. E esse caminho não é para qualquer um. Falo de novo, esse caminho não é para qualquer um, porque ele é estreito, ele é espinhoso. É para todos, mas não são todos que entram por ele. Na verdade, é a minoria que entra por ele. O evangelho, meu irmão, que é pregado hoje é um evangelho só de conveniência. As igrejas, na maioria, não todas, não posso generalizar. Tem muitas igrejas de Deus aí grandes, mas boa parte das igrejas, né, grandes, entendeu? Grandes ministérios que tem muitos recursos, são grandes porque elas só falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Elas não pregam mais sobre o arrependimento, elas não pregam mais sobre a mudança de transformação de vida. Não. É só cantor bonito, música bonita e um pastor que na verdade é um coach, não é pastor. Ele só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí tá assim. Não falta recurso, é rica. Você diz que você é rica, que você não tem falta de nada, mas você é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. 5 características de uma igreja morna espiritualmente. Está aí. Sem a graça de Deus. Miserável. Mas ela não é rica? Como ela pode ser miserável? Miserável de riquezas eternas, das coisas do céu. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Essas coisas são coisas espirituais. Então o termômetro do céu, ele não vai basear naquilo que você tem de posses nessa terra, é naquilo que você tem de posses eternas. Como que está o grau do seu galardão na eternidade? Nesse tempo que você frequenta, ou você aceitou a Jesus, o que você produziu de riqueza eterna? Você somou no reino de Deus, o que você fez? É isso que nós estamos falando. Porque, né, não que eu me julgue melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu quero que os irmãos, né, nos vejam como exemplo de fé e de obediência à palavra de Deus. Por mais que nós venhamos errar, porque todos nós podemos errar, e todos nós somos falhos. Eu procuro ser um exemplo para a igreja, né? Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nesses anos todos que eu me converti, que eu sirvo ao Senhor, esse ano, se o Senhor permitir, eu faço 16 anos de pastor, né? São 16 anos ministerialmente como pastor consagrado. Nesse tempo todinho de pastoreio, eu procuro, irmãos, ensinar à igreja aquilo que Jesus ensina, para que os irmãos, né, possam produzir riquezas eternas, não sejam achados diante de Cristo como mornos, nem frios, mas que sejam crentes fervorosos. Aqui nós temos simplicidade, mas temos palavra de Deus. Aqui nós temos simplicidade, mas não falta o alimento sólido que vem do céu. É isso que transforma a vida, irmão. Isso que gera vida. Se os irmãos ouvirem essas palavras e praticarem, irmão, eu estou muito feliz. Porque eu sei que eu estou produzindo riqueza eterna. Eu sei que eu estou produzindo, irmão, galardão. E é isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para produzir, né? Para frutificar. E aí ele fala: uma igreja que é pobre, uma igreja que é sem graça, que é miserável, cega, ou seja, sem visão espiritual. Uma igreja sem visão espiritual, irmãos, é uma igreja que a visão dela está na terra. É isso que eu tenho falado com o irmão. É uma igreja que só
produz para a terra. No sentido de que atrair as pessoas só com as coisas dessa vida. É uma igreja que está preocupada só, entendeu? Em produzir para a terra. E esquece que tem coisa, irmãos, né? Lógico que a gente está inserido na terra, mas nós temos que estar na terra com os olhos no céu. Olhai para o alto, onde Cristo vive. Olhai para lá. Os nossos olhos, né, tem que estar em Cristo. Olhai para Ele, para Cristo, que está lá no alto. Então, essa igreja, né, isso aqui serve para que nós verdadeiramente, lá em Efésios 1, versículo 16, se não me falha a memória, em diante, ele fala assim: eu oro para que em meu espírito o Senhor vos dê, em seu espírito, o espírito de sabedoria e de revelação, e para que vocês possam abrir os olhos do vosso entendimento. O que isso significa? Um crente que tem visão de reino. Um crente que não está só preocupado em si, mas ele está preocupado com o corpo, está preocupado com os irmãos, está preocupado com o andamento da obra. Entende? Ele tá inserido, ele está envolvido. Ele não está. Deve ter pessoas que falam: não estou nem aí não. Não. A gente não lava as mãos para o reino de Deus. A gente arregaça as mangas e vai trabalhar. Porque, os vossos campos estão brancos, disse Jesus. É tempo da colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é muito, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que, arregaçam a manga para trabalhar, irmão. Tem que trabalhar para Deus, irmão. Porque quando você chegar no final da vida, você olhar para trás e você: eu produzi. E o mínimo está lá na parábola. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Isso fala de muitas coisas. Eu não vou entrar aqui agora. Mas a minha produção tem que ser no mínimo 30. Entende? Na minha vida, eu preciso de produzir algo para a eternidade. Então, a igreja, ela tem que buscar o que é o propósito? Ganhar vidas. Fazer discípulos de quem? De Cristo. Nesses 16 anos de ministério, eu tenho procurado fazer não discípulos do pastor Roberto. Sim, lógico que vão ter características minhas, né? Porque Deus me deu um ministério, uma função. Mas eu procuro que os irmãos sejam imitadores de Cristo. Como eu sou imitador de Cristo. Então é isso, irmãos. Nós temos que produzir. Né? E isso requer olhos abertos espiritualmente. Uma igreja cega, irmãos, ela vai cair no buraco. Sendo conduzida por condutores cegos também. É uma igreja que fatidicamente ela vai dar no abismo. Então, como que a gente abre os olhos do entendimento? Pela palavra. Né? É a palavra. É a palavra de Deus. Né? E nu. Uma igreja nua. Fala de vergonha. Se nós se nós tirarmos as nossas vestes daqui, não vai ficar com vergonha? Sim ou não? O que isso? Quando Jesus diz assim, cega e nua, é uma igreja que vai ser mostrada suas vergonhas. É uma igreja que o texto diz que a gente tem que estar com vestes brancas, não é isso? Para que seja coberto que a nossa nudez, a nossa vergonha. Que vestes são essas? São as vestes que foram banhadas no sangue de Jesus. Ninguém se purifica a si mesmo. As nossas vestes, elas são banhadas no sangue do Cordeiro. Então, quando uma igreja que não é uma igreja nua, é uma igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus, que acreditou no sacrifício e que vive essa unidade.
Os irmãos me compreendem aqui? Você imaginou? Porque para nós, que somos servos do Senhor, não resta condenação, é o que a Bíblia diz. Portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo os cursos deste mundo, mas não segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. Então, nós acreditamos, e cremos e professamos que o servo de Deus, ele não vai passar pelo julgamento de condenação. O que é isso, pastor? Nós não vamos ser julgados para condenação. Por quê? Porque as nossas vestes são brancas. Crente verdadeiro em Cristo que vai para o céu não vai passar pelo julgamento de condenação. Que julgamento de condenação é esse? É o julgamento que vai decretar o inferno. Ah, você fez aquilo. Não. Para o crente de verdade, para o servo de Deus de verdade, o que resta para nós vai ser o que a Bíblia fala do trono branco. O que é o trono branco? É o julgamento para galardão. Isso aqui eu não vou dar aula não. Mas existe o trono de condenação, de julgamento para condenação, está na Bíblia isso. E tem o trono branco, que é o julgamento que o Senhor vai passar o fogo. Se as tuas obras forem de ouro, serão purificadas. Se as tuas obras forem de prata, serão purificadas. Se as tuas obras forem de bronze, serão purificadas. E se as tuas obras forem de palha, serão queimadas. E você vai ser salvo só como que pelo fogo. Está escrito isso. O que é isso, pastor? Isso nos traz a ideia de que os servos de Deus que receberam Jesus de verdade vai ter uma eternidade. Uns vão receber, irmãos, cidades para governar. Está escrito. Fosse fiel no pouco, sobre o muito, te colocaria. Né? Eu te dei uma mina e você produziu 5 minas, 10 minas, fiel. Né? Tudo isso está na Bíblia. Então, a ideia aqui de nudez é exatamente isso. É porque você não está com vestes, né? Você lembra daquela parte da parábola lá das virgens? Não, a parábola da grande ceia. Quando no final é encontrado uma pessoa lá no meio da festa e ele estava sem as vestes nupciais. Lembra desse texto? Aquele que foi encontrado sem as vestes nupciais, ele foi o quê? Lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dente. Que vestes são essas? Isso aqui eu estou falando por causa da nudez aqui, que Jesus disse que é miserável, pobre, cega e nua. Que nudez é essa? É a falta das vestes nupciais, ou seja, é a falta da remissão. Que remissão é essa? As minhas vestes foram purificadas no sangue precioso de Jesus. Amém. Hoje nós teremos ceia. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, todavia eu vos purificarei. Então o que é isso, irmãos? Lá no céu não é pecado. Então, eu fui remido, então as minhas vestes passaram. Então, quando Deus olhar para mim, o Deus Pai olhar para mim, Ele vai ver o pecado, Ele vai ver as vestes purificadas no sangue de Cristo Jesus. Amém. Entende? Ele não vai ver o que eu fiz de errado. Ele vai ver o sacrifício de Jesus que eu fui transformado. Porque se Ele visse pecado, eu não entraria nesse pecado. Então, essa nudez aqui de Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia, é a igreja que não foi remida no sangue de Jesus. É a igreja que não busca Cristo de verdade. É a igreja que só busca Jesus por causa do pão que comeu, da multiplicação. É uma igreja que nunca aceitou Jesus de verdade. Por quê? Porque ela só aceitou parte do evangelho. Ela só converteu metade dela. Ela está em cima do muro. Ah, não, isso aqui na Bíblia não, eu não concordo, então eu não vou seguir.
Eu só concordo o seguinte, na igreja que tem um louvor bonito, que tem uma poltrona acolchoada, tem um ar-condicionado. Não que isso seja ruim, mas tem pessoas que buscam igreja por causa disso. Infelizmente. Aquela igreja é uma igreja abençoada. O reino de Deus não vem com aparência física. O reino de Deus está dentro de nós. Compreenda isso, irmão. Viva isso. Aí, olha só, o conselho. Agora eu vou terminar. Aconselho. Então, depois de tudo aquilo que Jesus fala, dizendo que era uma igreja que se achava rica, frondosa, bonita, e então Jesus disse: é desgraçada, pobre, cega, nu, miserável. Então, eu te dou um conselho. Conselho para essa geração. Porque, como eu disse no início, a igreja de Laodiceia, ela simboliza a igreja dos últimos dias na terra. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas. Olha só, para desgraçada, miserável, cega, nua, Deus dá uma solução. Qual que é a solução? Compra de mim ouro provado no fogo. Que ouro é esse? É um ouro que tem na terra? Não. Isso é riquezas eternas. Como que se adquire riquezas eternas? Produzindo para o reino. Lembra das parábolas? Das minas e dos talentos? Mina e talento fala de riqueza terrena. Aqui. Mas ela simboliza riqueza eterna. O Senhor nos deu uma mina. O Senhor nos deu um talento. E quando o Senhor volta para a prestação de conta, o que ele pergunta? O que ele fez com aquela mina e o que ele fez com aquele talento? E nós temos 3 exemplos. O primeiro produziu muito, o segundo não produziu tanto, mas produziu, e o terceiro ele enterrou. E por ele enterrar, qual foi o decreto dele? Que ele não participaria, que ele era servo mau e preguiçoso. Então, riqueza, ouro puro aqui, é quando eu produzo para o reino. Tá? Você só vai adquirir tesouro no céu quando você produzir para o reino. A minha vida, os meus recursos, os meus bens, os meus talentos. Que talentos são esses? Eu canto bem, eu toco, eu sou bom nisso e tenho produzido para o reino. Eu tenho investido no reino. Tudo eu tenho feito isso, então eu estou produzindo o quê? Eu estou comprando ouro puro e refinado. Onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, o conselho de Cristo é: compre ouro provado do fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas. Lembra da nudez? Eu tenho que ter vestes brancas. Santidade. Minhas vestes precisam ser banhadas diariamente no sangue de Jesus. Então isso, irmãos, é um exercício. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele apresentava o sacrifício. Mas hoje não, o sacrifício foi apresentado por Cristo. Então hoje nós não precisamos derramar mais sangue de animais. Precisa. O sangue de Cristo já foi derramado. Então como que se faz essa purificação? Examinando-nos diariamente. Remissão, arrependimento pelos pecados. Pecado tem nome. O que eu faço de errado, eu preciso de confessar a Deus. E passar minhas vestes diariamente ali no sangue de Jesus. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é assim que a Bíblia fala? Então todos nós temos pecado. Então eu preciso diariamente exercer o sacerdócio. O que é? Levar os meus pecados para Cristo. E banhar as minhas vestes. Então, vestes brancas, só para quê? Porque lá no céu, sem vestes brancas você não entra. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. Santidade, irmãos. E é difícil nesses dias. Porque o acesso à contaminação pecaminosa é muito fácil. O acesso a pecado tem sido muito fácil.
Então a gente precisa de vigiar, se policiar, andar em santidade. E isso não é fácil. Eu diria que é o mais difícil, é você manter-se santo numa geração tão pecaminosa. É como se a gente fosse Ló em Sodoma e Gomorra. Vendo tudo, irmão, não tem jeito. Você vê tudo. Tudo de pecaminoso. Você imagina, a Bíblia diz que Ló era justo. No meio de uma cidade inteira, inclusive suas filhas, sua esposa, não era justo. Só Ló, só existia um justo em Sodoma e Gomorra. Numa geração pecaminosa. Então a gente tem que ser esse Ló. Não é fácil. Mas eu preciso de ter vestes brancas. Para que te visses, não apareça a vergonha da tua nudez. Unge os olhos com colírio para que vejas. O que é isso? Esse ungir os olhos com colírio para que a gente veja, uma igreja que tem visão de reino. Uma igreja que ela não está cega espiritualmente. Ela não se move por necessidade ou por emocionalismo, mas ela se move, sabe por quê? Pelo propósito eterno do reino. Nós tínhamos tudo para fechar essa igreja. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Tinha tudo, irmãos. E eu tinha todos os motivos para dizer, irmãos, infelizmente, deu, né? Não deu certo. Porque aconteceu uma série de episódios que nos desestabilizou financeiramente, nos desestabilizou espiritualmente. Muitos irmãos já não andam mais com a gente. Muitos irmãos ficaram desestabilizados, não se firmaram, mas nós permanecemos firmes no Senhor, na rocha inabalável que é Cristo. Por quê? Porque o Senhor não nos deu, a nuvem não se moveu. Irmãos, uma coisa eu falo para a igreja, aqui para a maioria da igreja está aqui. Eu vou ser pastor enquanto eu tiver vida. Em qualquer lugar que Deus me levar, eu vou ser pastor. Eu vou ter ministério. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Porque eu sei quem me chamou e quem me vocacionou e quem me tirou de onde eu era. Eu tenho uma identidade forjada e o meu caráter em Cristo Jesus. Sendo aqui na Igreja Nova Aliança, se Deus me levar para outro lugar, eu vou continuar sendo pastor. Porque eu nasci para isso. Deus já me mudou, transformou totalmente do ponto de vista de entender isso. Mas o Senhor não moveu a nuvem em relação ao meu ministério. Por isso que eu permaneci. Por isso que eu permaneci. E eu tenho permanecido. Nesses 8 meses, ontem, dia 3 de agosto, fez 8 meses da nossa peregrinação. Eu falo isso, eu tenho colocado isso. 8 meses da nossa peregrinação. De casa em casa. 8 meses. Foi dia 3 de dezembro de 2023. A última vez que nós nos reunimos na igreja, no templo. E de lá para cá, Deus tem me ensinado muitas coisas. Deus tem me feito entender muitas coisas. Porque se Abraão foi peregrino, se Jacó, Israel foi peregrino, se Isaac foi peregrino em terra alheia, eu também, nesses 8 meses, eu tenho sido peregrino. No chamado de Deus para a minha vida e ministério. Mas uma coisa é clara, e eu tenho a plena consciência disso, que nesses 8 meses eu gerei frutos. A igreja não parou. Mesmo muitas pessoas me criticando, mesmo pessoas jogando pedra, que você não tem noção. Eu estou aqui, se for para tomar pedra para Jesus, bem. Estevão foi apedrejado até a morte, e ele viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé para ele, recebendo ele no céu. O primeiro mártir da igreja foi apedrejado até a morte pelos seus próprios irmãos. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode apresentar a Deus desculpas. A gente tem que apresentar frutos.
Era muito cômodo para mim chegar diante de Deus, Senhor, não aconteceu isso, por isso que eu não, e ficar de braço cruzado. Não, Deus não me chamou para isso. Assim também como Deus não te chamou para te dar desculpas. Para você dar desculpa. Deus chamou você para produzir para o reino. Em nome de Jesus, olha só. Ele fala do ungir os olhos com colírio, para que nós vejamos. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Correção de Deus é para filho. Entenda isso? Eu corrijo e castigo. Quem que corrige e castiga? Deus, irmão. Então, todos nós, fatidicamente, vai passar pelo corretivo de Deus. Se Deus te recebeu como filho, Ele te castiga. No momento que você precisa. É assim. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Diga, governo. É o que Deus tem para aqueles que são fiéis a Ele. Trono fala de governo. Eu ficaria mais 2 horas aqui falando sobre governo. O que Deus tem para os seus filhos é governo. Em todas as áreas da sua vida. E na eternidade vai ter governo de Cristo, mas lá no céu, irmão, você não acha que vai ser uma vida monótona igual os outros acham, não. Vai ter governo. Vai ter governantes, vai ter líderes. Serão bilhões e bilhões de pessoas. De todas as gerações. Mas eu não vou entrar nisso. Amém, igreja? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Quero fazer uma oração. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos. Oh, aleluias, Pai. Nós clamamos a Ti nessa noite, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos. Sem Ti nada podemos. Tu és tudo, ó Deus, para nós. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos até a sala do trono. Aleluias.